Olá amigos, tudo bem? Eu estou aqui para passar aquelas dicas para vocês relacionadas à nossa aula, tudo bem? Essas dicas vão para aqueles alunos do segundo ano que vão fazer prova por agora, tá? Bom, nós vamos falar agora do fim da União Soviética e dos países do leste europeu. Ok, pessoal, para entender o fim da União Soviética, a gente precisa entender por que houve a queda do governo de Stalin. Olha só, precisa entender que o socialismo aplicado na União Soviética e as políticas promovidas pelo stalinismo, entendeu, não deram muito certo. Por quê? Pelo fator humano. Havia muitos problemas relacionados ao governo. Então, esse camarada que vocês estão vendo aí na foto, Mikhail Gorbachev, entendeu? Ele resolveu assumir o partido. Ele resolveu assumir o Partido Comunista, e à frente desse Partido Comunista ele resolveu abrir novas lideranças dentro da União Soviética. Por que ele fez isso, pessoal? Olha só, a população que tinha acesso ao ensino superior começou a perceber que o projeto socialista não estava dando certo, estava começando a ruir. Que as promessas de prosperidade, de igualdade, que eram propagandeadas pelos veículos de comunicação, ela fazia contraste com os privilégios de uma classe que vivia às custas da riqueza controlada pelo governo. Como assim, pessoal? Olha só, para você administrar o sistema público, você precisava ter vários funcionários públicos de alto escalão. E esses funcionários públicos de alto escalão, eles eram responsáveis para gerenciar tudo que era relacionado ao governo. Vamos lembrar que nesse sistema tudo pertencia ao Estado. As empresas, o comércio, as indústrias, tudo pertencia ao Estado. E todo mundo pertencia à classe dos trabalhadores. E todos eram funcionários públicos. Mas os funcionários de alto escalão, que era responsável por manter esse sistema funcionando, passaram a ter excessos de privilégio. Então, pessoal, no ano de 1985, Mikhail Gorbachev assumiu o controle do Partido Comunista Soviético. Entre as maiores metas dele como governo, ele empreendeu duas grandes medidas: a pré-histórica, que foi a reestruturação econômica, e a glasnost, que era a transparência política. A primeira visava modernizar a economia russa, perestroika, tá? Com a adoção de medidas que diminuíam a participação do Estado na economia. E não apenas isso, a perestroika também resolvia trazer investimentos de multinacionais, transnacionais para dentro da União Soviética ou para os países da União Soviética, em especial a Rússia. A glasnost tinha como objetivo abrandar o poder de intromissão do governo nas questões civis. Quer dizer o quê? A glasnost era a transparência política, né? Só tinha um partido. Então, depois da glasnost, foi criado também outros partidos políticos. Outra questão também é que se tivesse corrupção, se tivesse qualquer coisa relacionada aos partidos, não tinha como ser investigado, não tinha como ser contestados, né? Faltavam muitas coisas na União Soviética. Faltava a União Soviética ficou muito atrasada em relação ao restante do mundo, né? E essa abertura política promovida pela perestroika ia fazer com que a estrutura da União Soviética fosse melhorar. Então, pessoal, olha só. O mundo passou por uma reestruturação, principalmente naquela parte do leste europeu, tá? Então, quando a gente fala de leste europeu, eu estou falando dos países que faziam parte da Europa Ocidental, ou seja, dos países que faziam parte da ex-União Soviética. Então, nós temos assim os países que faziam parte da Europa Ocidental, né? Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Noruega e por aí vai, né? E os países que faziam parte da Alemanha Oriental: Estônia, Lituânia, Polônia, Ucrânia, Eslováquia, Hungria, Romênia, Moldávia, Bulgária, Bósnia, Albânia, Macedônia, Eslovênia e por aí
Vai, né? Esses países, pessoal, eles viviam eles viviam em situação de conflito, tá? Então, esses países, eles tinham na época aproximadamente 200 milhões de habitantes. Hoje está na casa dos 230 milhões de habitantes. Mas ainda assim, não era uma região muito desenvolvida. Por quê, pessoal? Porque lá nós tínhamos várias situações de extremismo. Primeiro pela questão da religião. Nós tínhamos aí o catolicismo ortodoxo, o islamismo, religiões protestantes que possuíam muitos seguidores, né? Religiões protestantes na Estônia, na Letônia, enfim, né? E essa questão da religião causava muitos conflitos internos, né? E lá se falava várias línguas oficiais, né? Como o russo, o húngaro, o búlgaro, o sérvio, o polaco, o romeno, o albanês, o eslovaco, o tcheco, o croata. Então, pessoal, essa população, ela falava várias línguas e todas de origem eslava. Isso gerava alguns problemas internos muito graves que acabaram gerando bastante conflitos. Os países do leste europeu, então só para a gente relembrar, tá bom? A República Tcheca, a Hungria, a Romênia, a Eslováquia, a Bulgária, Eslovênia, Croácia, Montenegro, Sérvia, Albânia, a Bósnia-Herzegovina, a Macedônia, o Chipre, a Armênia, a Bielorrússia, o Azerbaijão, a Ucrânia, a Geórgia, a Rússia, a Turquia. A Rússia é aquela região oeste, tá? Os 30% da Rússia que faz parte da Europa. Vamos lembrar que a Rússia é um país bicontinental, tá? A Turquia, a parte da Turquia que faz parte da Europa, e a Moldávia. Ok, pessoal? O Chipre também é a parte que faz parte da Europa, tá? Agora vamos entender o contexto da Iugoslávia. A Iugoslávia foi um país que ocupou uma porção de terras que atualmente vai desde a Europa Central até aquela região dos Balcãs, uma região com um conflito étnico histórico. Esse país era um conjunto de 6 repúblicas regionais e 2 províncias autônomas, que estavam divididas segundo as etnias, e que na década de 1990 se separou, em vários países independentes. Essas 8 unidades passaram a ser apenas 6 repúblicas: a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia-Herzegovina, a Macedônia, Montenegro, Sérvia, e as 2 províncias autônomas ficaram com a Sérvia, que foi Kosovo e Vojvodina. A Bósnia-Herzegovina não havia existido como um estado mesclado etnicamente desde 1465. Além disso, não tinha uma maioria étnica clara. Lá o contexto religioso era muito forte. 44% era de bósnio muçulmano, 33% de sérvios bósnios e 18% de bósnios croatas e várias outras minorias. A distribuição geográfica dos grupos étnicos que compunham a Iugoslávia representava o feito de que cada nação tinha uma população em cada uma das 6 repúblicas. A Iugoslávia passou a ser um país com 7 fronteiras, 6 repúblicas, 5 nacionalidades, 4 idiomas, 3 religiões e 2 alfabetos e um líder. Nossa, bastante complicado, pessoal. A Iugoslávia foi uma região de intenso conflito. Esses conflitos da Iugoslávia levou a população a uma situação de bastante conflitos, não é verdade? Bom, mas essas 6 repúblicas independentes acabou gerando num processo pacífico, entendeu? Num processo assim,
de não muitos conflitos, né, gerando várias províncias independentes, como foi o caso da Tchecoslováquia, tá? Isso na década ainda de 1990. Ok, pessoal, vamos continuar. Vamos falar agora do século XX, do novo século e da nova ordem mundial. A nova ordem mundial, ou a nova ordem geopolítica mundial, significa um plano geopolítico internacional das correlações de poder, de força entre os Estados nacionais após o início da Guerra Fria. É interessante a gente frisar que não existe assim, um Estado nacional que coordena a política mundial. Eu comentei com vocês em sala de aula, né? Algumas questões induzem a um Estado nacional. Isso não existe, pessoal. O que existe é uma nova ordem de geopolítica mundial. Essa geopolítica mundial, ela possui correlações que relacionam vários países, várias forças de poder no mundo. Na verdade, exemplo, olha só, o Japão, a China, Singapura, a própria União Europeia, os Estados Unidos, todos eles representam poderes a nível mundial que influenciam no mundo. O BRICS, que é aquele grupo emergente formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China, e de 2011 para cá, a África do Sul, tem uma influência muito grande a nível mundial, né? Aquela divisão entre o norte rico e o sul pobre, os países que fazem parte do norte rico, né? Os países emergentes que fazem parte do sul pobre, mas que também participam do G20, eles têm uma influência muito grande nessa nova ordem mundial. Antigamente era um sistema bipolar, socialista e capitalista. Esse sistema não existe mais hoje em dia, tá? É claro que algumas pessoas gostam de falar no termo unipolaridade, né? Ainda mais quando se pensa no contexto militar, tendo em vista que os Estados Unidos ele acaba sendo soberano diante de outros países. Contudo, no contexto econômico existe uma multipolaridade, né? Uma multipolaridade mundial, tá? Essa multipolaridade, ela gosta de entender que existem vários países com poderio econômico, vários países que, de certa forma, acabam fazendo frente à questão política do mundo, tá? Um exemplo é a China, que vem se destacando muito nos últimos anos, né, no contexto econômico mundial. Eu não gosto de falar em nova Guerra Fria. Tenho escutado muito isso, tenho lido algumas reportagens sobre isso, né, falando de a Rússia e a China se unirem em uma nova Guerra Fria frente aos Estados Unidos. Eu não gosto desse termo, desse clichê, né, mas eu acredito que isso realmente não vai acontecer, tá? Ok, pessoal, é isso. Só para a gente frisar com um pouco mais de atenção, na verdade, essa nova ordem multipolar, ou essa nova ordem mundial geoeconômica, né, ela evidencia novos atores sociais, ela evidencia um grande processo produtivo. Esse processo produtivo, ele desempenha funções importantes, funções comerciais, promove o fortalecimento, o avanço do sistema capitalista, tá? Muitos atores são importantes. O Brasil é importante nesse contexto, como grande fornecedor de matéria-prima, como grande fornecedor de recursos minerais, exemplo do minério de ferro, como grandes fornecedores de commodities, exemplo da soja, do milho, do algodão, né? A China, a Índia ganham um destaque grande como fornecedor de serviços, né? Os países emergentes, né, que fazem parte do BRICS ganham grande nome nessa nova ordem mundial política, né? Por causa do mercado consumidor, vamos lembrar que só o BRICS tem 50% de toda a população mundial, na verdade, com mão de obra barata,
tá? E hoje bastante capacitada, porque esses países têm melhorado bastante, como fornecedores de mão de obra capacitada para os países ricos, né? Os países da União Europeia são muito influentes no contexto mundial. Os países do Sudeste Asiático, os países dos tigres asiáticos, Singapura, Hong Kong, Tailândia, Coreia do Sul, são países que têm ganhado grande destaque no contexto internacional. Ou seja, todos eles são atores importantes nessa nova ordem mundial, tá? Pessoal, espero ter ajudado vocês, espero que vocês consigam resolver as questões das provas, né? É isso aí, ficou um vídeo simples, né? Mas espero que ajude. Valeu e até a próxima.